Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem agora através do Instagram, vocês que vão nos assistir depois pelo nosso canal no YouTube e também nas nossas plataformas de áudio. O CEPMM está no Deezer e no Spotify, estamos nas redes e gostaríamos de agradecer a presença de todos e pedir que vocês partilhem esta live com aqueles que julgarem necessário. Antes de nós começarmos a temática de hoje, eu gostaria de convidá-los para que possamos fazer a nossa oração, esse momento que nos conecta com Deus, para que nós possamos aí iniciar a temática de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, vocês que nos acompanham devem ter observado que as nossas lives estão com um formato mais dinâmico, né? Nós estamos agora com 30 minutos diretos aí de fala com vocês. Então, é um momento de nós partilharmos o que vivenciamos, né, a respeito das questões mediúnicas, o que envolve a nossa vida como um todo. Na última semana, a Dessa falou conosco e foi um momento muito esclarecedor, foi muito importante, porque ela ilustrou a diferença entre macumba e demanda, né? Nós tivemos aqui um momento muito especial em que ela trouxe as questões que estavam incomodando, que ela havia refletido nos últimos tempos. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o julgamento. O que nós entendemos como julgamento, como isso se processa dentro das nossas vidas. O motivo pelo qual eu decidi falar com vocês sobre a questão do julgamento. Aqui no CEPMM, na última sexta-feira de cada mês, nós temos a terapia de desobsessão. E é um momento em que os espíritos, né, que estão em sofrimento, e nem sempre os que estão em sofrimento, às vezes alguns que estão em processo de recuperação, que estão trabalhando na colônia, eles se manifestam. E nós tivemos uma manifestação muito bonita na última sexta-feira, em que o espírito havia entendido o desencarne, ele já tinha compreendido em qual etapa da vida ele estava, mas ele trouxe um choro muito sentido, porque ele estava com uma dificuldade muito grande de processar as informações que ele precisava, de processar o que era necessário para que ele compreendesse quais passos tomar, quais seriam as novas ações no plano espiritual, porque ele estava com muito medo do julgamento. Às vezes a gente trabalha com a ideia, e é um ledo engano, de que quando a gente desencarna, as coisas são feitas de uma forma mágica, ou que tudo acontece em um ciclo muito natural. A vida na matéria, né, e a vida no plano espiritual, dentro do próprio Evangelho e na filosofia também, que são pilares que nós trabalhamos aqui, né? O Platão chama o mundo espiritual do mundo das ideias, né? Seria o mundo perfeito. E o plano material é a cópia desse mundo das ideias. É o que a gente vive de forma imperfeita. Chegar a esse mundo das ideias não faz com que as coisas se tornem mais fáceis, mas elas são passíveis de uma compreensão mais tranquila devido à ausência do peso dessa energia mais densa, que é a energia material. Mas não significa que a gente não tenha problemas, não significa que a gente não vai ter dificuldades para poder fazer a compreensão dessas situações. Então é preciso que se retire esse véu de ignorância, de que quando a gente desencarna, todo mundo vira santo, as coisas ficam simples de serem entendidas. Então, esse espírito trouxe essa inspiração, né, de falar sobre o julgamento, de como ele se sentia ainda muito julgado diante das situações que haviam ocorrido enquanto ele estava encarnado.
Nós estamos nos aproximando agora da Semana Santa e desde o final do Carnaval, com a Quarta-feira de Cinzas, que foi um dos temas que eu trouxe com vocês, foi o tema que eu trouxe, né, inclusive na minha última live, e depois nós falamos sobre outras questões e agora estamos nos aproximando do fim da Quaresma com a Semana Santa. E eu gostaria de falar sobre esse processo que foi o julgamento de Jesus. Essa semana agora, a semana que se aproxima agora em abril, é uma semana fundamental dentro das religiões cristãs e o julgamento de Jesus ele é narrado nos 4 evangelhos, né? No Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito depois da morte de Jesus, o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 40 depois de Cristo e os outros 3, Lucas, João e Mateus, escritos no ano 70 depois de Cristo, né? Quando você vai observar o Evangelho de Marcos, você vai ver uma presença mais descritiva, justamente ele é considerado mais jornalístico, justamente por ter sido escrito primeiro, né, ter tido essa vivência mais próxima ali ao período que Jesus esteve no planeta Terra. Então, os 4 evangelhos narram o processo, né, do julgamento de Jesus. E é muito semelhante à forma como é dito. No que nós entendemos como a Quinta-feira Santa, Jesus estava no Jardim das Oliveiras, ou no Getsemane. E enquanto estava no Getsemane, ele já havia feito a última ceia com os seus discípulos e ele já havia passado as informações de que havia um traidor, de que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse, e ele sabia das ações que iam se seguir, do processo que ia acontecer e do propósito que ele tinha vivenciando aquele processo. Então Judas já havia sido cooptado pelas lideranças judaicas e acompanhado pelas tropas do exército romano. Há inclusive uma indicação de que ele mostrasse diante da multidão que acompanhava Jesus no Getsemane, que ele mostrasse quem era, né, o Nazareno, que se dizia o enviado, né, o Filho de Deus. E Judas então diz que vai beijar, né, aquele que é o líder, né, dos discípulos, aquele que é quem é Jesus de Nazaré, para que não haja uma confusão. E o próprio Evangelho diz, quando Judas beija o rosto de Jesus, Jesus diz, o Filho do Homem foi traído com um beijo. Judas recebe a quantia de 30 moedas de prata pela traição. Sabemos que depois ocorre o seu arrependimento e ele suicida, né, devido ao entendimento que tem de ter entregado Jesus. Jesus é levado inicialmente a um local chamado Sinédrio. O Sinédrio era o local onde o alto escalão dos judeus, né, tanto os filisteus quanto os saduceus, eles se reuniam. O líder maior dos judeus era Caifás. Então, o que os 4 evangelhos narram é que estavam reunidos essa alta liderança dos judeus, os escribas, os anciãos, ou seja, as pessoas mais importantes, né, dentro da escala social da Judeia, as pessoas mais importantes estavam reunidas e que Jesus foi amarrado e levado até o Sinédrio. Quando ele chegou ao Sinédrio, Caifás o acusou de blasfêmia, porque ele diz o seguinte: você se diz filho de Deus, isso é blasfêmia. E aí ele inclusive pergunta a Jesus: você ainda afirma que é o Filho de Deus? E Jesus diz: sim, eu sou o Filho de Deus. Quando Jesus afirma, através da frase de Caifás, o que o Evangelho nos traz é que Caifás, tomado por ira, ele rasga as vestes de Jesus. Depois desse momento no Sinédrio, Jesus é levado e acompanhado por essas altas lideranças, tanto os judeus quanto os escribas e os anciãos, até um espaço chamado pretório. Seria uma espécie de um órgão governamental, que era onde vivia ali
o Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, né, que era um dos territórios que faziam parte do vasto espaço que compreendia o Império Romano. E aí, quando Jesus chega, né, lá no pretório, o próprio Caifás fala com Pôncio Pilatos, diz, olha, esse homem ele tem que ser preso, porque ele é acusado de blasfêmia, ele diz ser o rei, né, dos judeus, ele diz ser o filho de Deus. E, além de ter feito essa acusação, Jesus sofreu outras acusações injustas, porque Caifás mente. Ele diz o seguinte, além disso, Pilatos, ele está falando para as pessoas para que elas não paguem impostos, ou seja, elas estão aí desrespeitando o César, que era a forma como os imperadores romanos eram tratados. Desde o advento de Júlio César, César vira um pronome de tratamento, é uma forma de reverenciar o imperador. Então, se as pessoas não estão pagando impostos, elas estão desrespeitando as bases políticas do Império Romano. E aí Pilatos vai conversar com Jesus e diz o seguinte, você se considera rei? Jesus diz, não, é você que está dizendo isso. E aí Pilatos, né, diante do que Jesus traz, ele fica muito intrigado. Ele diz o seguinte, mas você não é rei? E aí Jesus dá uma das respostas mais lindas que nós temos no Evangelho. Ele diz, o meu reino não é daqui. A partir do momento que Jesus traz essa resposta para Pilatos, Pilatos se isenta. Ele fica em cima do muro com relação às alegações que foram trazidas por Caifás, pelo alto escalão dos judeus. E aí, no momento dessa isenção, né, do que fazer, é que Pilatos lava as suas mãos durante o julgamento e expõe a figura de Jesus juntamente com a figura de Barrabás e pede para que o povo escolha, né, quem é que eles querem que seja liberto e quem é que eles querem que seja condenado, né? Nós sabemos o que os evangelhos trazem, o que a história traz. Jesus foi condenado à morte por crucificação e Barrabás foi libertado. Aí sai toda a parte da paixão de Cristo, os espancamentos, a via crucis, né? A exposição, a pena por crucificação era uma forma que o Império Romano tinha de expor a pessoa, de aniquilar a dignidade da pessoa. Tanto que o que é chamado de Calvário é a parte que fica fora de Jerusalém. Durante a Idade Antiga, as grandes cidades elas eram fechadas, né? As divisas das cidades haviam muralhas, muros que protegiam ali contra as guerras, contra as invasões. Então, Jesus é colocado no Calvário, ou seja, do lado de fora da cidade de Jerusalém, dizendo que ele não pertencia. Ser colocado do lado de fora é um processo de exclusão, de marginalização da figura dele, né? E aí ocorre todo o processo que nós sabemos até a crucificação no Gólgota. Quando nós pensamos essa questão do julgamento, que é o tema que eu trouxe hoje, eu gostaria de elencar alguns pontos que acho importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles, além da questão do julgamento em si, é quando ocorre no processo da Via Crucis o que a gente chama de efeito manada, que é uma coisa que é muito corriqueira hoje quando a gente fala de julgamento. Quando nós temos uma notícia, principalmente através das redes sociais, o que acontece? Antes da averiguação dos fatos, nós temos um efeito manada, as pessoas se movem todas em um movimento de linchamento virtual, às vezes o linchamento até ultrapassa as questões virtuais, vai para as vias de fato e às vezes o fato não é verídico. É preciso que a gente pense, porque é o exemplo que acontece com Jesus. As acusações que foram feitas contra Jesus de blasfemar, de impedir que as pessoas pagassem impostos, que elas se colocassem contra o Império Romano, todas essas alegações eram mentirosas. Às vezes acontece uma situação,
Uma pessoa famosa tem um relacionamento, esse relacionamento se torna público devido à questão do trabalho da pessoa, e aí um dos parceiros foi visto com outra pessoa em uma festa, foi fotografado, né? E aí essa situação vai para a internet. Há esse efeito manada, as pessoas vão lá na rede social e colocam: você é um vagabundo, você é um safado, você não deveria estar fazendo isso. E aí, às vezes, na vida real daquela pessoa, ela tem um comportamento infinitamente pior do que aquele que é exposto na rede social. A gente precisa se atentar muito quando se fala sobre o julgamento ao que nós colocamos para o outro e a lupa que a gente não coloca no nosso próprio comportamento. Quando a entidade que falou conosco na sexta-feira manifestou ali a sua palavra, o Dr. Fernando, que é um dos nossos mentores e que estava conduzindo o processo de doutrinação, ele trouxe uma frase muito bonita. Ele disse o seguinte: não é possível pensar a caridade sem pensar a misericórdia. Por quê? Porque elas são sinônimos. E ele, inclusive, agradeceu a entidade que trouxe o seu depoimento sobre o julgamento, falando que o orgulho, quando a gente é muito orgulhoso e a gente tem medo de expressar o que nós estamos sentindo, que era o que a entidade estava fazendo, né, expressando todo o seu medo do julgamento quando ele revelasse o que havia acontecido na sua vida, ele trouxe isso para nós, de que o orgulho não é sinônimo de caridade e ele não é sinônimo da misericórdia. Um outro ponto que, quando nós falamos sobre essa questão do julgamento, é justamente sobre esse ensinamento, né, primordial de Jesus. Quando a gente aponta o dedo para o outro, se vocês acompanham aí a internet ou já assistiram algum filme, alguma série, tem muitos filmes que trazem lá a imagem do tio Sam, quando traz a imagem, qualquer coisa referente aos Estados Unidos. Aí tem lá o tio Sam, né, de cartola, com as cores dos Estados Unidos, apontando o dedo, convocando as pessoas para a guerra, que é um momento tão difícil. Um dedo apontado para o outro, tem 3 voltados para você. E Jesus traz a espiritualidade, inclusive, nos passou como tarefa durante a quaresma, fazer a leitura dos evangelhos. No evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, Jesus nos traz um grande ensinamento, que ele trabalha a questão do argueiro e da trave no olho, para nos ensinar sobre a questão de julgamento, né? O argueiro seria ali um pequeno cisco, aquele cisco que cai no seu olho, que incomoda, que você fica piscando sem parar, que tem um corpo estranho que está te incomodando, e ao mesmo tempo a trave, né, é aquilo que interrompe totalmente a sua visão. Então, às vezes, eu estou preocupado com o argueiro que está, né, no olho do outro, o que está incomodando o outro, e não estou me dando conta da trave que interrompe a minha visão. Jesus é muito certeiro nesse ensinamento, como em todos, porque ele diz o seguinte: quando você julga alguém por uma atitude, automaticamente você está voltando aquele julgamento para você. Você não pode julgar, porque você será igualmente julgado. Nós temos uma facilidade muito grande de condenar o comportamento alheio. Mas fulano é muito orgulhoso, fulano é muito egoísta. Nossa, mas olha aquela atitude de determinada pessoa. O ensinamento de Jesus é o seguinte: todas as atitudes que você condena no outro, observe se você não as tem. Porque geralmente aquilo que a gente vê no outro, que a gente acha tão repreensível, tão passível assim dessa condenação, é algo que tem alguma familiaridade com determinada situação que nós estamos vivendo. Então, nós contemporâneos, nós temos essa facilidade muito grande, até pelo próprio modo de vida, o nível de exposição que se tem, a essa familiaridade aí, entre muitas aspas, com a vida do outro, né? Eu sei a hora que determinado influenciador acorda, eu sei a cor das paredes da casa do fulano, eu sei como é a piscina da casa do cantor fulano de tal. Então a gente fica
às vezes dentro de um ambiente que é tão mentalmente e fisicamente desorganizado, observando a vida alheia. A gente fica a todo momento voltando os nossos holofotes para o outro. E às vezes a gente se esquece de como é importante cuidar de nós, como é importante olhar para os nossos próprios defeitos. Reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas falhas, é olhar essa trave que está no nosso olho, que é o que Jesus nos indica nesse trecho do Evangelho. Quando você reconhece a dificuldade que você tem, você já está dando o primeiro passo para essa transformação. Em nenhum momento ele fala que é fácil, em nenhum momento ele fala que é simples, que é um processo que vai ser tranquilo, que inclusive é o que a entidade nos trouxe, da dificuldade que ela estava tendo com o processo do desencarne, com essa transição da vida material para a vida espiritual e esse medo que se tem do julgamento. Tem muitas coisas na nossa vida, inclusive a Adessa trouxe isso na última palestra, como a gente julga quando nós ouvimos algumas expressões, como macumba, como demanda, como a gente julga. Como a gente desconhece ainda as questões básicas da nossa vida e como a gente tem uma facilidade muito grande de responsabilizar o outro. Se houvesse um checklist, se houvesse alguma coisa para fazer que resolvesse todos os problemas das pessoas com um passe de mágica, Deus sendo justo, perfeito e misericordioso, certamente teria nos passado. Agora é preciso vivenciar os processos, é preciso passar pelas dificuldades, mas nós temos que estar atentos a essa questão do julgamento. Por quê? Quando a gente tem uma frase que eu gosto muito, que é: todo excesso esconde uma falta. Quando a gente dá essa importância muito grande a alguma coisa que repreende no outro, fala, nossa, mas aquela pessoa ali, não, tem alguma coisa que ela faz que me incomoda. Eu mesmo já passei por essa situação. Né? Falo, não gosto de determinada pessoa de jeito nenhum. Aí um dia a espiritualidade me falou, olha, você não gosta dessa pessoa de jeito nenhum, porque tem muita coisa que ela faz que é idêntica ao que você faz. Então eu passei a observar muito mais o meu comportamento do que o comportamento alheio. O convite que Jesus nos faz então nessa passagem do Evangelho é esse. Olha para o seu comportamento, veja o que você está fazendo com a sua vida. Pare de delegar responsabilidades para as outras pessoas. Atente-se ao que é importante para você. Veja que a sua mudança é o que vai trazer a mudança, né, para o mundo. Às vezes a gente quer uma mudança tão grande no mundo, né, e responsabiliza tanto outras pessoas por essa mudança e esquece do nosso papel enquanto protagonistas da nossa existência. Madrinha. É interessante você falar sobre Pilatos, porque ele sempre está em evidência como sendo o único responsável pela crucificação de Jesus. Né? Porque ele lavou as mãos, então ele é o responsável. Judas é o único responsável por Jesus ter sido traído. Todos os apóstolos traíram Jesus. Todos aqueles que estavam lá na hora condenaram Jesus. Né? Então, essa coisa de ficar delegando o tempo inteiro as nossas infelizes tomadas de decisões ao outro é que precisa ser revisto. Então, eu acho que Pilatos é uma figura que representa o lavar de mãos de todos. Todo mundo lavou suas mãos, ninguém defendeu Jesus. Ele, talvez, pelo fato dele não ser íntimo e ser seguidor de uma outra religião, tenha menos responsabilidade no ato em si do que aqueles que acompanhavam Jesus, que eram os próprios apóstolos, ninguém foi capaz de defendê-lo. Aquelas pessoas que foram curadas por ele, ninguém foi capaz de arriscar as suas próprias vidas e defendê-lo. Então todos nós somos Pilatos. E todos nós somos Judas. É uma responsabilidade coletiva, né? Porque ninguém defendeu por medo, né? Teve até alguns que se manifestaram, mas ninguém peitou, assim. Ainda tem um caso de Pedro, que ainda falou, não conheço ele não, viu? Nega 3 vezes, né? Que o medo é tão grande e que não peita, que é isso, que acaba...
ainda tem a marca, né, do negou Jesus 3 vezes, que ele avisou ainda, ou seja, ele falou, ninguém vai fazer nada. Então o medo, ele é natural? Ele é natural. Aí eu vou julgar o Pedro, os outros apóstolos? Não, eu só não posso pegar também, enquanto apóstolo, ficar julgando Judas, porque eu cometi o mesmo erro. Não posso julgar Pilatos, porque eu também neguei. Entendeu? Então, o que a gente precisa aprofundar muito nessa questão aí. Porque, mais uma vez, dentro da religião, nós estamos delegando para outras pessoas a responsabilidade que é exclusivamente nossa. Sabe o que eu gosto? Que eu acho interessante isso na Igreja Católica, quem já pôde, ou já frequentou uma missa nessa época, vai lembrar, tem uma parte que a liturgia é super definida, né? Não tem muitas mudanças, então muita gente vai reconhecer. Que bota o povo para falar, crucifica, tipo um teatro, assim, na hora dessa época. Para o povo sentir isso daí que a Madalena está falando, porque o povo foi o júri e escolheu para crucificar Jesus e liberar, e soltar Barrabás, né? Então eu acho legal porque bota todo mundo para falar, crucifica, e aí você pensa, que peso. Que peso, né? E aí isso traz isso que a Madalena, acho que traz muito isso que a Madalena falou, que a gente fez isso enquanto humanidade, né? E pensar essas questões também. Às vezes a gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é de jeito nenhum. A gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias, porque eu vejo muito isso acontecer hoje, quando eu citei a questão do efeito manada, porque a gente vê coisas erradas acontecerem o tempo todo e tem muita gente que tem dificuldade de se posicionar com relação ao que é errado, né? Lembrando até um juiz recente, Pilatos não tinha provas, mas tinha convicção de que Jesus era culpado, né? Então, assim, se a partir do momento em que todos se isentam, a partir do momento em que todos não defendem, cai de fato esse peso que você está falando, quando a população, quando o povo tem a oportunidade de dizer, não, eu quero que crucifica. Por quê? Ninguém naquele momento, então, lembra do que estava acontecendo. O medo que se tem de... Obviamente, Jesus enfrenta as bases políticas da Palestina, isso é evidente. Mas a obra dele era muito consistente para ninguém se manifestar até aquele momento. Então, às vezes, a gente vê obras que são consistentes, a gente vê pessoas que estão lutando para poder fazer coisas boas, fazer o mínimo. Um exemplo é o padre Júlio Lancelotti, que é um exemplo que a gente vê na internet. Existem pessoas que são colocadas à margem da sociedade, pessoas que são colocadas num calvário, do mesmo jeito que Jesus foi colocado, fora dos muros de Jerusalém. E não são todas as pessoas, não somos todos nós que estamos dispostos a ir ali para ter aquele momento com as pessoas que estão marginalizadas, que estão com muita dificuldade, que estão passando por uma doença, que estão sofrendo os piores efeitos da droga. Então, ter esse cuidado com essas pessoas, e às vezes a gente vê muita gente julgando. Mas esse padre, isso aí ele está fazendo para aparecer na internet. Mas ele faz isso, mas ele está roubando o dinheiro de outras pessoas. Então, assim, você que estabelece esse julgamento aí no conforto das cobertas, realizando a revolução, sentadinho no sofá com o telefone na mão, qual é a sua obra? O que você faz além de julgar as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa? Eu vejo, e eu já tive muito esse comportamento, até de julgar as outras religiões, né? Nossa, mas evangélico gosta muito de determinado tipo de coisa. Católico, né? O Wilson usou o exemplo agora dos católicos, gostam muito de aparecer nesse sentido. Mas é preciso que a gente veja qual é o nosso comportamento, né? Se a gente não está só julgando, se a gente não está só olhando ali o argueiro e está disfarçando a trave que está no nosso olho. O que eu fico observando, isso às vezes me entristece profundamente, é ver o nível de dificuldade que a gente tem de separar as coisas, né? Jesus nunca foi um político, ele foi um religioso, ele trouxe uma mensagem divina. Então eles pegam Jesus e colocam dentro da política. Jesus nunca foi um curandeiro, Jesus ensinou nós a nos curarmos. Jesus nos E foi ensinou... acusado de feitiçaria pelo Herodes, né, madrinha? Entendeu? Então ele foi mostrando o caminho.
o que mais tem me entristecido é quando eu uso a religião dentro de um culto religioso, falando de Jesus e apontando o dedo para outra religião. Tipo, o demônio está dentro das casas espíritas, por exemplo, ou eu, enquanto umbandista, falar que o demônio está dentro da igreja. Então, que sentido faz uma religião falar de Jesus e aplicar o ódio ali dentro e as pessoas não se aperceberem disso? Isso me entristece profundamente, porque eu fico pensando o seguinte: as pessoas precisam de clareza. Elas não estão precisando de nada, é só de clareza, para que elas possam decidir por elas, entendeu? Então esse efeito manada também está levando as pessoas, em todos os âmbitos sociais, seja político, religioso ou social, a tomar ou seguir uma coisa, porque elas não estão pensando por elas, entendeu? Então eu acho que tudo que a gente falar daqui para frente, a gente tem que mostrar que nós somos responsáveis. Exatamente. Não delegar responsabilidade para o outro. Nós estamos o tempo inteiro delegando responsabilidade para o outro. Se eu sou contrária a uma fala infeliz de uma pessoa que se diz religiosa, que está ali conversando, que ela conseguiu um feito muito grande, e eu elogio isso, de reunir tantas pessoas. Se acordam 4 horas da manhã para assistir uma missa, as pessoas estão dizendo que estou carente de Deus, eu estou querendo encontrar um caminho, né? E eu pego oportunamente e começo a atacar outras religiões. Se aqui dentro do centro eu começar a fazer isso, eu estou falhando naquilo que eu acredito, entendeu? Então que se dê a liberdade das pessoas se descobrirem, cada um no movimento que ela achar que é melhor, mas não nomear as coisas, né? É o que o Dr. Fernando falou, né? A caridade não pode ser dissociada da misericórdia. Então não tem como, né? Então, aqui dentro do centro nós vamos encontrar um punhado de coisa, entendeu? Porque nós somos seres humanos, somos falhos, nós precisamos ficar observando o tempo inteiro. Aí eu falei nisso, peraí, deixa eu... falei por causa de fulano, não, falei por causa de mim. O Isso postou um negócio na internet que eu achei interessante. Meu problema não é ficar livre dentro das pessoas que me incomodam. Meu problema é trabalhar para mim não me sentir atraída até essas pessoas. Né? Não foi muito bem isso a frase, mas quer dizer isso. As pessoas tóxicas, mas aquilo que me conecta com elas. Com a toxicidade então, se estou me delas, conectando, né? Alguma toxicidade ficou claro. Eu achei muito interessante e profundo essa frase. Então, acho que a gente tem que começar a parar a pensar sobre isso, né? Começar a desmistificar também essas figuras, porque isso é uma forma de disseminação, de você perpetuar o ódio que já aconteceu há mais de 2000 anos. Né? Você nunca quebrar isso, precisa ser quebrado isso. É verdade. Tem que ser explicado, tem que ser ensinado, né? Gente, como eu havia falado com vocês anteriormente, nós temos feito esse modelo das lives mais dinâmicas, né? Pensando aí a participação de vocês, enviem as suas perguntas, né? Deixem sugestões de temas que vocês gostariam de ouvir. Para nós é sempre muito importante os comentários e a participação de vocês. Nós agradecemos, o nosso muito obrigada, a participação de todos, que a mensagem chegue a quem dela precisar. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.
Jesus.